Sem dúvida que este é um dos livros de que eu mais ouvi falar, mas eu ouvi falar tantas coisas diferentes que não sabia bem o que pensar quando cheguei a esta obra. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras aí desse lado. Eu hoje trago-vos a opinião deste livro que eu li durante o mês de janeiro. Sim, ainda janeiro, ainda estou com as opiniões todas um bocadinho atrasadas, mas elas virão. Este livro era um daqueles que eu tinha mais curiosidade de ler há imenso tempo e eu via falar tantas coisas diferentes. Via gente que adorava, via gente que não gostava e via muita gente que não se pronunciava muito sobre este livro e estou muito curiosa. Acaba por ser um clássico quase, é uma distopia e então estou a falar aqui de Fahrenheit 451, que é de Ray Bradbury. Penso que estou a pronunciar mais ou menos. É um livro super curtinho, acaba por ser uma novela, nem sequer chega exatamente a ser um romance. E eu já há muito tempo que não li a distopia e acho que nunca li uma distopia exatamente deste género. E foi daqueles livros que eu precisei de parar no final e ficar a pensar. Eu lembro-me do pessoal do Discord e se ainda não acederam ao nosso Discord, se ainda não se juntaram a nós, acedam, é completamente gratuito, está o link aqui na descrição. Fazemos imensas partilhas sobre o que estamos a ler, sobre novas leituras que estão a sair, sobre imensas coisas, portanto convido-vos a juntarem-se a nós se ainda não tiverem feito. Mas o pessoal no Discord estava a perguntar, então Ana, gostaste? E eu parece que nem sabia exatamente responder no momento em que acabei de ler a obra. Precisei de um bocadinho para processar. Mas vamos começar do início. Nesta obra nós acompanhamos o nosso protagonista, que é o Guy Montag, e ele é um bombeiro. E neste mundo distópico, a missão dos bombeiros, o trabalho deles é queimar livros. Os livros foram proibidos e o trabalho deles é queimá-los. Então eles chegam a queimar casas inteiras, às vezes com as pessoas lá dentro que têm livros que não poderiam ter. Este título é a temperatura em Fahrenheit, portanto tem uma correspondência para graus Celsius, né? Que até aparece aqui, é a temperatura a que os livros ardem, em que são consumidos, no fundo. E nós temos então este mundo distópico que não nos é exatamente apresentado, nós chegamos logo aqui, caímos aqui um bocadinho de paraquedas, em que os livros são proibidos e em que as pessoas vivem uma vida completamente alimentadas de ilusões. Nós temos aqui a mulher do nosso protagonista, ele chega à casa e ela tem ecrãs gigantes, as paredes não são paredes, são ecrãs, e nesses ecrãs tem personagens a falar com ela, são a família dela, ela tem ali umas conchas nos ouvidos, uma espécie de fones, e passa o dia e a noite a ouvir essas vozes sempre a falar com ela. A base deste mundo é quase esta coisa que tem acontecido também no nosso mundo, de nos alimentarmos rapidamente com imagens, com coisas instantâneas, cada vez mais rápidas, cada vez mais vídeos, cada vez mais conteúdos, e essa é a base deste mundo. E no início da nossa história, aqui o nosso protagonista bombeiro está a regressar para casa quando se cruza com uma rapariga chamada Clarice. Exatamente, Clarice, e ela faz-lhe assim umas perguntas um bocadinho fora do comum, sobre a chuva, sobre o ar, sobre coisas que nos rodeiam, daquelas que a gente não para normalmente para observar. E de certa forma isso dá-lhe um certo despertar e ele começa a tentar perceber o que é que está a fazer, porque é que o está a fazer, quando é que foi a última vez que falou com a mulher, quando é que foi que de facto que a conheceu, quando é que se apaixonou por ela, porque é que casaram. Quem é aquela pessoa com quem ele partilha a vida? Porquê é que ele está a queimar livros? Porquê é que eles são proibidos? O que é que há assim tão errado nos livros? E isto é quase um despertar para a consciência e a partir daqui começa a nossa história e o desafio que ele tem de enfrentar, de perceber que queimar os livros, se calhar, que foi algo que sempre viu toda a gente a fazer e que é considerado normal, que se calhar isso não é o mais correto. É um livro difícil. É um livro curtinho, super curtinho, como já disse, isto é uma novela, isto tem uma nota introdutória, portanto, ele só começa aqui, temos aqui uma nota introdutória e depois então começa a obra e no final tem as referências, a bibliografia, porque isto refere a outras obras. É um livro mesmo curtinho, só tem 3 capítulos, que foi uma coisa que eu normalmente gosto de capítulos mais curtos e interferiu um bocadinho com o ritmo de leitura. Mas eu não estava à espera do que encontrei aqui. Porquê? É um livro duro, traz esta realidade em que os livros são proibidos e é assustador, sim, porque é uma realidade que nós conseguimos perceber. Portanto, esta coisa de toda a gente estar à procura de conteúdos, de toda a gente viver, quer andar mais rápido, quer viver para o prazer, viver sem pensar demasiado, sem se preocupar demasiado, viver com gosto, viver com prazer, rir-se de manhã à noite e viver, no fundo, sem significado.
E aqui nós temos este protagonista que entra em conflito, portanto o livro acaba por ser todo um bocadinho filosófico. E o estilo do livro é bastante poético e foi algo que me surpreendeu imenso. Eu comecei a ler e estava à espera, sei lá, de um estilo mais, não é, de ficção científica, assim, uma coisa mais com cheia de ação, e não, o livro é super calmo, tem um estilo muito introspectivo e de facto passa-se muito na cabeça do protagonista. E há coisas que acontecem, que estão de facto a acontecer no exterior, e outras coisas que estão a acontecer na cabeça dele. E muitas vezes nós não temos percepção imediatamente do que é real e o que é ficção, porque ele próprio está transtornado. E então não é uma leitura fácil, pelo menos para mim não foi. Eu lia e depois pensava, será que isto é na cabeça dele? Será que isto está mesmo a acontecer? Ele está a ouvir estes ruídos? Será que este ruído é da guerra que está para romper aqui perto? Ou será que é o ruído da realidade dele a cair? Há aqui muitas metáforas e muitos paralelismos, muitas citações de outras obras, especialmente clássicos, como já referi, tem uma bibliografia no fim. Esta obra, isto é da saída de emergência desta edição, está muito bem conseguida. E no fundo foi uma leitura que para mim foi difícil, foi daqueles estranha-se que depois entranha-se, mas só me começou a entranhar já perto do último capítulo, porque, como já disse, são só 3, eu até acho que isto tem um índice logo no início, se eu não estou errada. Exato, cá está, 451, a temperatura a que o papel dos livros atinge o ponto de ignição e é consumido pelo fogo. Cá está, portanto, 1, 2, 3... um pós-fácio, um prefácio, uma bibliografia. Portanto, estão a ver que o livro é bastante curto. E eu, sinceramente, eu cheguei ao 3º capítulo e ainda não estava a perceber se estava a gostar muito do livro ou não, porque, de facto, foi uma sensação muito estranha. É aquele estranha-se e depois entranha-se. O livro perturbou-me e eu percebo porque é que há algumas pessoas que choram com este livro, embora para mim não me envolveu esse nível emocional, não tive essa ligação assim, porque, ao contrário de acho que todas as distopias que eu li, esta é mais perturbadora. E porquê? Porque não há um líder a impor. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Na maior parte das distopias nós temos um líder mau, não é? Um grupo mau, um presidente, um imperador, sei lá, um líder supremo, não é? Que está ali a manipular e a dizer, vocês são proibidos de ter livros, vocês não podem ter livros, os livros são proibidos. Aqui não. Aqui é a própria sociedade, são as pessoas que desistiram de querer saber e não querem saber. Tudo o que traga filosofia, tudo o que traga poesia, tudo o que traga introspeção e pensar muito é perturbador, vai trazer tristeza, vai-me trazer depressão, portanto eu não quero. E eu acho que isso é o mais perturbador neste livro, é que não existe uma autoridade aqui a dizer os livros são proibidos. Aqui é a própria sociedade que se virou contra os livros. Dá muito que pensar. É uma obra que dá para refletir porque é uma realidade que nós conseguimos ver como sendo real. É uma realidade que eu consegui ver facilmente. É um mundo que é muito pouco introduzido, não há aqui uma apresentação a dizer como é que o mundo é, mas é um mundo que nós muito facilmente conseguimos imaginar como é que ele é, porque é muito semelhante ao nosso. E então, de certa forma, perturba-nos por causa disso, porque é uma realidade que poderia acontecer. É um livro que tem muitos acontecimentos e tem ação, mas na sua descrição, como já disse, é assim mais introspectivo, acaba por não ter aquele impacto de nós estarmos ali cheios de ação e quase a devorar o livro. Pelo menos para mim não. Tinha os acontecimentos, tem ação, tem drama, tem momentos bastante tristes e perturbadores, mas eu acho que é um livro mais que para mim foi um bocadinho aflitivo, quase. Foi assim, um bocadinho de me fazer um bocadinho tremer por dentro e não envolver com aquela emoção da ação, se é que isso faz sentido. Sei que tenho uma série, eu não vi nenhuma adaptação, sei que já tenho outras mais antigas, mas eu não li. Queria só referir que aqui, portanto, já referi que isto tem uma introdução. A introdução tem aqui logo um aviso enorme, bem legível, a dizer: se tem a sorte de estar a ler Fahrenheit 451 pela primeira vez e ainda não viu o filme, deixe este prefácio para o fim. E foi o que eu fiz. Ou seja, eu cheguei, li esta nota, ok, eu não li o livro, não conheço a história, portanto avancei o prefácio e no final vim cá ler. Faz nota sobre o autor, sobre as suas obras. O livro esta edição está muito bem conseguida, precisamente por isso. Fala da história do autor, ele também escreve bastante terror e há aqui alguns traços, lá está, isto é um bocadinho negro, como já disse, mete-me assim um bocadinho a tremer. Fala aqui da ficção científica que ele escreve, portanto, tudo isso, e refere a adaptação para o filme, as diferenças entre eles. É um livro que está muito bem conseguido, é um livro que para mim não me arrebatou para 5 estrelas, precisamente porque já disse, foi um livro que mexeu comigo, mas que me deixou desconfortável, sem dúvida. É um livro que traz questões muito válidas. Esta questão dos livros serem proibidos e o porquê
De certa forma, eu não sei, acho que estava à espera de um outro motivo, e o motivo aqui de ser que nos fazem pensar, que nos fazem refletir, que nos fazem aprender, que é tão óbvio, de certa forma, aqui é rejeitado pela sociedade, porque isso, tudo que nos faz sair da nossa zona de conforto, nos faz sentir desconfortável, não é bom. Aqui é uma sociedade que procura conforto, e hoje em dia somos cada vez mais uma sociedade que vai para aí. Então, não sei, foi um livro que mexeu comigo, gostei muito da leitura. Não é uma leitura fácil, para mim não foi nada fácil. Eu achei que ia ler isto em 2, 3 dias e não consegui, tive que ler com calma. Tive que parar em certos momentos para refletir, mas é um livro que tem uma mensagem muito bonita e um final bastante aberto, porque lá está, é um livro para nos deixar pensar. Não vos estou a deixar spoiler nenhum, é simplesmente para perceberem, porque é um livro para nos deixar a história no pensamento. Acho que é daquelas histórias que inevitavelmente vai-nos ficar aqui qualquer coisa. Não é uma história para chegarmos a uma conclusão. O autor não nos dá a resposta aqui. Ele não nos diz qual é a resposta certa, por onde é que se devia ter ido, qual é o caminho certo. Simplesmente traz reflexões e mostra que a vida continua sempre. E o ser humano, ao longo dos séculos e séculos, tem feito coisas boas e depois coisas más, e é sempre um ciclo. E o autor aqui traz muito isso. Como já disse, as notas também estão muito boas no prefácio e no pós-fácio. Tem aqui conteúdo muito interessante para complementar a obra e para nós refletirmos ainda mais sobre ela, o que só traz mais valor à obra. Tendo dito isso, para mim, eu acho que foram umas 4 estrelas bem gordas, bem sólidas. Eu gostei do livro, mas acho que não é um livro que vai agradar a toda a gente. Acho que há muita gente que não se vai dar com o estilo de escrita, porque lá, já disse, para mim foi uma surpresa, é bastante poético, é bastante introspectivo, bastante filosófico até. E há muita gente que se calhar não se vai identificar com os temas que são aqui abordados, mas se alguma destas coisas que eu referi vos desperta curiosidade de alguma forma, é um livro curto, não se lê rapidamente, como já disse, para mim foi uma leitura bastante lenta, mesmo sendo curto, mas que eu acho que vale a pena ser lido e ser conhecido, e tem aqui de facto questões muito interessantes sobre a nossa sociedade, sobre os livros e sobre o seu valor. Portanto, se este tema é algo que vos interessa, por que não darem uma oportunidade a esta obra? Eu gostei bastante, embora tenha sido, é daquelas obras para mexer connosco, não é daquelas obras para acabarmos felizes, é daquelas obras mesmo para nos deixar desconfortáveis e a pensar. E é isso, pessoal. Digam-me em baixo se já viram alguma adaptação daqui, se gostaram, qual é que me recomendam, se acham que são muito negras. Eu acho que vão ser assim um bocadinho perturbadoras. O livro já é, eu acho que ver, portanto, visualmente, acho que vai ser um bocadinho perturbador. Digam-me se já leram esta obra, se concordam com a minha opinião, se discordam completamente, se gostaram, se não gostaram, partilhem tudo comigo, porque eu adoraria saber, fico sempre à espera dos vossos comentários. Não se esqueçam então de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!